De nenhum deles, porque todos os três têm o quê? Prerrogativa de foro para o crime comum, né? O crime comum é praticado no exercício da função, né? Inerente ali, ele usou do mandato, ele usou da função que ele tem para praticar o crime. Então, esse crime, pro julgamento desse crime, ele tem prerrogativa de foro, o conselheiro do TCE no STJ, o desembargador do tribunal no STJ e o prefeito no TJ. Todos têm prerrogativa de foro pelo crime. Prerrogativa de foro é criminal, ok? Tá? Então, no crime, sim. Na improbidade, não. Porque a improbidade é um processo cível. Então, não há que se falar em prerrogativa de foro. Firmou? Seguindo. 10ª questão. CESP. Não mexi. Adamastor foi condenado por sentença em ação civil pública pela prática de ato de improbidade administrativa que causou lesão ao erário. Quando fala em improbidade da lesão ao erário, gente, tu já associa com o quê? Dolo e culpa, né? Dolo e culpa. O negócio do improbidade, lesão ao erário é tanto no dolo quanto na culpa. Em uma das modalidades previstas no artigo 10, que fala do ato de improbidade que causa lesão ao erário, tudo no artigo 10. Nessa situação hipotética, o elemento subjetivo do condenado foi, bom, o Adamastor foi condenado por improbidade de que tipo? Lesão ao erário. Então, qual foi o elemento subjetivo? Aquilo que teve que ser provado. Letra A, dolo, tem que ficar provado o dolo, e se houve efetivo dano ao erário. Tem que ficar provado o dolo. Não serve a culpa, gente? Serve a culpa. Então, eu já não gostei dessa letra A. Letra B, diz aqui que tem que ficar provado o dolo e houve ao menos potencialidade do dano. Não, tem que ficar provado dolo ou culpa, né? E o dano ao erário. Letra C, deve ficar provado ao menos a culpa. Ao menos a culpa e que houve efetivo dano ao erário. Gabarito. Letra C, porque quando ele diz que deve ficar provado ao menos a culpa, ele diz que pode ter o mais. Qual é o mais que culpa? O dolo. Então, a letra C, ela contempla tanto a culpa quanto o dolo e o dano ao erário, né, que ele comentou. Já na letra A, ele fala do... tem que ficar... Para ele ser condenado, tem que ficar provado o dolo. Não necessariamente, porque sendo provada a culpa, ele também pode ser condenado. Então, gabarito, letra C. Mais uma de improbidade. Servidor público estadual que no exercício da função pública concorrer para que terceiro enriqueça ilicitamente, estará sujeito a responder por ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração, se sua conduta for dolosa, atenta contra os princípios da administração, ainda que a conduta seja culposa. Essa pode tirar, porque a improbidade que atenta contra princípios da administração, ela tem que ser o quê? Dolosa, não admite culpa. Então, eu posso tirar essa. Letra C, que importa enriquecimento ilícito, se sua conduta for dolosa. Também não gostei. Enriquecimento ilícito tem que ser dolosa. Olha eu escorregando aqui. Letra D, importa enriquecimento ilícito, ainda que sua conduta seja culposa. Aí não dá, porque enriquecimento ilícito só aceita o quê? Dolo. Então, essa eu posso cortar. Que causa prejuízo ao erário, ainda que sua conduta seja o quê? Culposa. A improbidade que causa prejuízo ao erário, ela aceita a modalidade culpa? Sim. Então, gabarito, letra E. Aqui o gabarito é letra E. E tem que ter maior cuidado. Anota o artigo 10. Até anotei esse artigo para você.
10, inciso 12. Artigo 10, inciso 12. O que diz o artigo 10? Vamos lá. Atos de improbidade que causam prejuízo ao erário. Aí qual é o inciso que eu te dei, gente? 12. Então, artigo 10, inciso 12. Permitir é considerado ato de improbidade que causa prejuízo ao erário. Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. Então, o que você fez? Você praticou uma conduta que causou prejuízo ao erário para ajudar um terceiro a enriquecer o quê? Ilicitamente. Isso é um ato de improbidade que causa prejuízos ao erário e ele aceita a modalidade o quê? Culposa. Enriquecimento ilícito. É o que ela colocou. Se eu enriqueço ilicitamente, é qual ato de improbidade? Enriquecimento ilícito. Se eu ajudo outra pessoa a enriquecer ilicitamente, é aquela modalidade do prejuízo ao erário. Então, se eu enriqueço, ato de improbidade do enriquecimento ilícito. Se eu ajudo outro a enriquecer ilicitamente, é o ato de improbidade do prejuízo ao erário. Que aqui é bem isso, ó. O que aconteceu? Eu, servidor, causei prejuízo ao erário porque eu concorri, eu ajudei para que um terceiro enriqueça ilicitamente. Qual foi o ato de improbidade que eu pratiquei? Prejuízo ao erário, porque eu ajudei a outra pessoa a enriquecer ilicitamente. Eu não enriqueci ilicitamente. Quem enriqueceu ilicitamente foi outra pessoa. Mas o meu ato causou prejuízos para a administração. E aceita a modalidade culpa? Sim. Então, gabarito, letra E. Servidor público estadual que, no exercício da função pública, concorrer, eu estou ajudando, para que terceiro enriqueça ilicitamente. Que ato de improbidade é esse? O do prejuízo ao erário. A gente olha e quer marcar qual? A gente quer marcar o do enriquecimento ilícito. Não. Esse você marca se você enriqueceu ilicitamente. Se a questão tivesse dito, o servidor enriqueceu ilicitamente. Qual é o ato de improbidade? Do enriquecimento ilícito, que só aceita que modalidade? Dolo. Agora ele disse aqui, o servidor ajudou um terceiro a enriquecer ilicitamente. Qual é o ato que o servidor praticou? O prejuízo ao erário. O terceiro pode até responder por enriquecimento ilícito, mas eu não enriqueci ilicitamente. Qual foi o meu ato? Eu ajudei, eu fiz alguma coisa que favoreceu aquele terceiro a enriquecer ilicitamente. E qual foi o meu mal para a administração? Eu causei o quê? Prejuízo para a administração. Então, qual é o ato de improbidade que eu pratiquei? Prejuízos ao erário. E esse é o único ato de improbidade que aceita a modalidade culpa. Então, posso marcar a letra E? Posso. Servidor público estadual, que no exercício da função ajudou o terceiro a enriquecer ilicitamente. Está sujeito a responder por qual ato de improbidade? O que causou prejuízos ao erário. E, ainda que sua conduta seja culposa, sim, porque esse é o único ato de improbidade que aceita a modalidade culpa. É uma das coisas que CESP mais pergunta. O ato de improbidade que CESP mais pergunta é o do ressarcimento ao erário, porque ele é o único ato que aceita a modalidade culpa. Assim, das perguntas
é muito frequente. Mais uma aqui. Servidor público estadual usou em proveito próprio. Olha o que o servidor fez. Ele usou em proveito próprio um veículo da administração para fins o quê? Particulares. Nessa conduta do o servidor, nesse caso, a conduta do servidor configura ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito se tiver havido dolo? Olha o que você fez. Você usa um veículo da administração. Você está tirando um proveito para você? Tá. Você está enriquecendo ilicitamente? Sim. É você diretamente? Sim. Então é um ato de improbidade de que tipo? Enriquecimento ilícito, que só aceita que modalidade? Dolo. Gabarito? Letra A. Tudo bem? Bom, agora, pessoal, eu vou trabalhar mais ética. Tá meio puxado, mas eu escolhi assim as mais difíceis, assim, mais complexinhas de cada legislação. Então, agora eu vou entrar na lei anticorrupção, que é o último assunto de ética, assim, do nosso conteúdo programático. Então, já vimos o Código de Norma e Conduta da Corregedoria, falamos da improbidade, falamos da diferença entre ética e moral e vamos falar agora da lei anticorrupção.